Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, Rádio SEAC. Estamos chegando para mais uma edição do Pinga Fogo. Você que nos acompanha, estava com saudade? Estou de volta, sim, aqui. Algumas ações, né, para que a gente pudesse retornar hoje, para que você possa estar conosco, nos acompanhando a partir de agora. E eu sei que quem já está postos ali para fazer para dar auxílio a você através das respostas que você vai questionar no programa de hoje é Sidney Fernandes. E eu já o cumprimento hoje, Sidney. Boa tarde para você. Alô, amigos do Pinga Fogo da sexta-feira. Estamos mais uma vez aqui para apresentar o programa. Um abraço a todos. É isso aí, Sidney Fernandes já está conosco também. Té Oliveira, boa tarde para você. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, amigos que sempre esperam esse dia, essa sexta-feira, né? Hoje, dia 13 de novembro de 2020. Mais o Pinga Fogo no ar e, claro, mais uma tarde de aprendizados, mais uma tarde de bate-papo. E daqui a pouco eu falo, Reginaldo, sobre os livros que temos para sortear no programa de hoje. Hoje é sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13, né? Exatamente. É verdade, rapaz. Hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13. E também conosco na retaguarda o Joe Santos, o Sérgio Totti. Boa tarde para vocês também que estão aí chegando agora. Vamos começar a edição de hoje do Pinga Fogo com a prece sempre especial, como fazemos aí todas as sextas-feiras. Té Oliveira, que tem a incumbência de trazer a prece inicial para que a gente dê início a esse programa tão especial que você espera todos os dias, aí contando, né, os dias para que chegue a sexta-feira e para que possamos estar juntos. Té Oliveira. Uma boa tarde a todos. Nós queremos pedir que vocês que também nos acompanham, não só vocês, mas também nós aqui do outro lado, e as pessoas que nos acompanham na retaguarda, que elevemos o nosso pensamento, que busquemos o alto nesse momento em que estamos para iniciar mais um programa, onde todos vamos vibrar uns pelos outros, teremos perguntas de lá, perguntas de cá, e muitas vezes elas podem vir de encontro àquilo que nós esperamos. Pedimos também aos bons espíritos que intuam o Sidney, como sempre o fazem nos nossos programas, para que tragam boas palavras, palavras que muitas vezes não são as que nós queremos ouvir, mas são aquelas que nós precisamos ouvir, e os bons espíritos sabem aquilo que precisamos para que possamos evoluir nessa nossa atual jornada. Que possam intuir também ao Reginaldo, a mim, ao Jonatas, ao Sérgio, que possamos fazer um bom trabalho e entregar a vocês um bom programa. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam conosco e que tenhamos um bom programa, Reginaldo. Perfeitamente, após essa prece inicial, né, costumeira, para que a gente dê início aos trabalhos de hoje aqui pela sua TV Rádio SEAC, Sidney Fernandes, tem novidades, tem informações para que aí os nossos amigos já comecem a fazer as questões para que você responda, Sidney? Realmente, nós estamos nos aproximando rapidamente do final do ano e hoje começamos a preparar o nosso jornal Momento Espírita. E você tem, assim, algumas novidades para nós nos programas Despertar de dezembro, não tem, Reginaldo? Exatamente. A gente tem vários temas importantes, os programas que serão aí exibidos pela TV Prevê, né? E posteriormente nós vamos colocar no nosso canal também para que você acompanhe. Nós temos aí temas importantes, né? O Sidney Fernandes trazendo aí também algumas, sendo questionados, ele será questionado, né? Aí pelo Té Oliveira, que fez aí essas questões de programas importantes, né? O primeiro programa de dezembro que nós temos aí como tema, o entrevistado será Jorge Salomão,
se Jesus não tivesse encarnado. É um tema importante para você acompanhar conosco também. O segundo programa que vai ao ar dia 9, 11 e 13 de dezembro, o Sidney Fernandes sendo aí interpelado, né, sendo questionado por Theo Oliveira, o que Jesus faria, né? Então, aí um tema importante para você estar conosco também. Depois, o José Natal, um palestrante aqui da casa, vai estar conosco também sendo questionado. Jesus, Esperança Sublime é o tema. Sidney Fernandes volta com o que Jesus faria 2. E aí, finalizando o mês, né, iniciando o mês de janeiro de 2021, o Ano Novo, Homem Novo, com Sidney Fernandes e Theo Oliveira aí para você. Então, são programas importantes que você vai poder acompanhar. Você que está de fora, nós vamos disponibilizar também depois pelo YouTube, assim que ele for ao ar na TV Prevê, a gente vai colocar no nosso canal aqui também, para que você que de fora possa acompanhar também esses temas importantes e estar vivenciando essas ações que são feitas aqui pela TV SEAC, pela equipe toda ela produzindo para você, né, Sidney? Reginaldo, nós já podemos sintonizar hoje o nosso programa pela TV SEAC? Ele já está lá. Quem acessar tvseac.com.br pode assistir por lá também. Ele já está na página, pode só olhar do lado direito, está a telinha ali, acompanha a TV SEAC e já está passando o Pinga Fogo ali. Vamos iniciar aí as perguntas que vão chegando dos nossos amigos, né, que já vão desde o período da manhã, já vão aqui nos colocando as questões para que o Sidney Fernandes possa já responder. A primeira pergunta que o Sidney vai responder na tarde de hoje, ela vem ali do Silvio Bernardo, de Portugal, Viseu, Portugal, que diz assim, Sidney: disse que nada ocorre sem a permissão de Deus. Os espíritos superiores não terão autonomia para tomar a maioria das decisões. Deus deve ter mais o que fazer e ficar escutando e atendendo diretamente todos os pedidos e preces que lhe são feitas, né? É uma pergunta muito boa, Reginaldo. Na verdade, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E os espíritos superiores que cuidam de nós, dos homens, também respeitam o nosso livre-arbítrio. Existe, naturalmente, uma direção geral do planeta. Agora, nós temos, assim, o hábito de encarar Deus como, assim, um rei sentado no trono, que está dialogando com seus súditos. E não é bem isso, né? Nós, seres ainda falíveis, relativos, não temos nem condição de raciocinar como é Deus. Mas, sem dúvida, os espíritos superiores que cuidam do planeta Terra, dos demais planetas, enfim, da organização geral do universo, eles recebem as suas incumbências e fazem cumprir as leis eternas de Deus. Não há essa, vamos dizer assim, essa vigilância próxima. Deus criou as leis e nós temos que segui-las. E isso vale também para os espíritos superiores que coordenam as ações, não apenas da Terra, mas de todo o universo. Próxima questão também a ser respondida por Sidney Fernandes na tarde de hoje. Você vai fazendo as suas questões, nós colocamos aqui, o Theo também já colocou um recadinho para você que nos acompanha, até as 4h20 da tarde, você coloca todas as suas questões, você vai colocando, vai chegando, vai colocando as suas questões, nós vamos aqui separando, né? Não vamos selecionar, porque todas serão respondidas, nós vamos separando e vamos perguntando a Sidney Fernandes para que ele possa responder para você. A próxima pergunta vem do Eliseu, em Fortaleza, conosco, sempre acompanhando a programação e também o Pinga Fogo, e diz assim: Sidney, sabendo que Deus é onipotente, onipresente, criador de todas as coisas e que ainda continua criando os seres e o planeta, o que nunca descansa, não seria mais correto afirmar que Deus, por tanto buscar a perfeição dos seres, poderia estar falhando pela maneira compulsiva de buscar a criar e renovar mundos e seres? Observação, aí ainda coloca, né, nunca ou jamais querendo desmerecer a Deus, o nosso Pai. Eu não entendi o que ele quis dizer, não, Reginaldo. Ele coloca, eu vou colocar com minhas palavras para que você, assim, tenta, vou otimizar aqui para ficar uma coisa mais clara. Ele coloca como Deus tanto busca a perfeição, tanto busca aperfeiçoar os seres, planetas, né? Não seria, então, uma busca aí desenfreada ou de uma questão
passando tipo dos limites, né? Não desmerecendo Deus, como ele mesmo diz aqui, mas de uma forma querer tanto e estar aí perdendo-se algumas ações? Na verdade, Deus nos dá a oportunidade de crescer com os nossos próprios méritos. E isso significa que, da mesma forma que respondi para o Silvio, caberá a nós seguirmos ou não as suas leis. Deus jamais falha em seus propósitos. Nós temos que botar na cabeça que Deus não é um ser como nós. Ele é o absoluto. Ele não tem começo, nem terá nunca fim. Ele estabeleceu as leis e elas seguem sendo criadas. Agora, eu estou querendo entender que o Eliseu está dizendo que Deus já deveria deixar tudo arrumado, tudo certo para nós? Bom, eu lhe pergunto então, onde é que estaria o nosso mérito? As leis divinas pressupõem que nós conquistemos os nossos méritos, a nossa situação, eventuais poderes que venhamos a ter, mas desde que haja esforço pessoal, esforço próprio. Não se cogita de que o indivíduo receba as coisas prontas. O homem foi criado para progredir, foi criado para conquistar, e esta é a instrução que o Espiritismo nos passa. Quando, por exemplo, alguém fala aqui na Terra que comprando um certificado ou praticando uma determinada promessa, cumprindo uma determinada promessa, que ele vai alcançar uma situação melhor, isso é bobagem. Foge completamente às coisas de Deus. Deus nos dá os meios, os instrumentos, as instruções, os caminhos. Caberá a cada um de nós superar nossos defeitos, investirmos todo o nosso esforço para o progresso nosso, do semelhante da humanidade, para alcançarmos uma situação melhor. Não há almoço grátis, não tem essa de você encontrar tudo pronto. Quem estiver dizendo isso está enganado. Alguém vai dizer, não, Deus tudo pode e ele pode fazer qualquer milagre. Nenhum milagre, vamos dizer, as pessoas consideram o milagre como a derogação das leis divinas. Não existe isso. Algumas coisas que acontecem e nós homens não entendemos ainda é porque não ainda entendemos todas as leis que regem o universo. Mas uma dessas leis é certeza que temos que compreendê-la e segui-la. A lei do mérito. Nós temos que conquistar um lugar melhor. Qualquer planeta deverá passar por todos os degraus para chegar a uma situação melhor. Jamais isso vai ser dado de mão beijada, sem qualquer mérito. Nós temos que trabalhar para alcançar uma situação melhor. E isso vale para nós, pequenos aqui, iniciantes ainda do planeta Terra, seres inferiores ainda, um planeta bem próximo da animalidade, como também para os mundos superiores. É uma lei universal, a lei do progresso, a lei que pressupõe que cada um conquiste o seu lugar melhor dentro da hierarquia do universo. Ele coloca também, Sidney, só para complementar aqui, né, como se Deus estivesse falhando, né, por essa busca compulsiva, né, em aperfeiçoar e renovar os mundos, né? Como que você vê também essa colocação? Desculpe, mas eu acho uma grande bobagem o que ele está falando. Jamais falhe em seus propósitos. Nós, homens, somos relativos. Deus é absoluto. Ele criou as leis, criou o universo. Cabe-nos seguir as suas leis. Deus jamais falha em seus propósitos. Ele é o absoluto. Nós somos os relativos. Próxima pergunta vinda de Portugal ainda, né? Quando fazemos, Sidney, uma prece a um espírito que é superior ao nosso, o anjo da guarda, por exemplo, esta é sempre atendida, encaminhada para o nosso anjo da guarda, ou este espírito superior recebe diretamente o nosso pedido? Sei ainda que no livro dos médiuns tem algo a esse respeito, sobre comunicação entre os seres, pelo pensamento. Pode nos comentar, Sidney Fernandes?
Sem dúvida, Deus, uma das coisas melhores, mais maravilhosas, surpreendentes, foi Deus designar um espírito superior a nós para nos acompanhar antes da encarnação, durante o processo reencarnatório, durante a vida material, quando retornamos à espiritualidade, e às vezes ele nos acompanha na espiritualidade e em próximas vidas também. É um espírito que recebe a missão de nos dar guarida, de nos dar acompanhamento durante as várias encarnações, e ele se satisfaz com o nosso progresso. Ele fica feliz quando progredimos, quando alcançamos os nossos objetivos, e fica infeliz quando isso não acontece. Ora, ele sendo o representante de Deus, que está sempre ao nosso lado, ele sempre vai nos dar a oportunidade de ser o intermediário de todas as ações, todas as atitudes que venhamos adotar. Então, não há essa ligação direta das nossas orações com os espíritos superiores. Nós nos reportamos ao nosso protetor espiritual, que se reporta ao seu protetor espiritual, ao seu superior, e ele, em seguida, reporta-se ao superior dele e assim por diante. Mas, normalmente, as nossas reivindicações, elas são resolvidas por aqui mesmo. Não há necessidade, a não ser em casos excepcionais, de lançarmos mão elementos de espíritos que estejam muito acima de nós. Nós somos ainda muito inferiores, nós vivemos um mundo de expiações e provas. Nós estamos acima apenas dos chamados mundos primitivos. Então, as nossas reivindicações ainda são muito tolas. Nós não compreendemos o bem que a encarnação nos faz. Por isso, temos um tutor, alguém que nos tutela, que nos encaminha. E qualquer oração que fazemos, passa por ele. Agora, há situações aí descritas pelos mentores maiores, como é o caso do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, em que uma jovenzinha, uma menina, faz oração para sua mãe. A mãe dela havia desencarnado. Mas, olha só, a mãe estava ali no lar em que ela morava, desenvolvendo um trabalho de obsessão no lar dessa menina. Então, a oração para a mãe dessa menina, ela ricocheteia na mãe e vai para o plano espiritual, plano superior. De lá, eles adotam medidas para socorrer a menina. Então, é uma situação excepcional, em que a oração percorre alguns caminhos. A verdade é que todas as nossas reivindicações são ouvidas pela espiritualidade maior. Agora, nem sempre elas podem ser atendidas. Tem um pedido de réplica aqui do nosso amigo Eliseu, que ele mandou aqui para que você possa fazer o seu comentário também, Sidney. Ele diz aqui, né, minha réplica, né? Mas não seria meritório dar continuidade à perfeição a tudo que Deus criou? E não seria mais difícil para todos nós mantermos a perfeição, ou manter a perfeição? Olha, Eliseu, nós estamos ainda muito distantes da perfeição. Nós estamos, assim, em relação aos caminhos que temos que trilhar. Não se esqueça, Eliseu, que nós vamos viver pela eternidade. Nós temos uma longa jornada para percorrer e não dá nem para pensar em perfeição. Nós estamos muito distantes disso ainda, Eliseu. Sidney, a Kelly Nunes pergunta. Li que estavam falando que os centros espíritas deviam voltar a atender porque fechados estão dando força às forças das trevas. O que você pode falar-nos sobre esse assunto? Olha, eu vou repetir aqui o que alguns irmãos de outras crenças estão falando. Isso é mais ou menos o que a Kelly disse. Alguns irmãos de outras crenças estão dizendo que ela se refere a Lúcifer, ao Satanás, ao diabo em si, que ele estaria dando risada porque os centros, as igrejas estão fechados
E, na verdade, a partir do momento em que nós precisamos fechar as casas religiosas, começamos a orar mais em casa. Algumas igrejas permanecem fechadas, alguns templos evangélicos permanecem fechados, a maioria dos centros espíritas, assim, com muito cuidado, ainda estão fechados, mas as pessoas não deixam de orar, elas não deixam de trabalhar, de fazer o seu evangelho no lar. O próprio Centro Espírita Amor e Caridade está desenvolvendo um trabalho extraordinário junto das pessoas que precisam, pelos nossos grupos de apoio, os nossos atendimentos fraternos à distância. O Theo, a toda hora, coloca aqui uma tarja embaixo, o telefone que pode ser usado para que a pessoa receba, olha aí, agende o seu horário para o atendimento fraterno através desse número que está aí. Então, multiplicaram-se as atividades, porque, minha cara Kelly, da maneira que você está dizendo, é mais ou menos o que a mulher samaritana perguntou para Jesus, uma certa ocasião: nós devemos orar no monte ou devemos orar no templo? Onde é que devemos orar? E Jesus respondeu para ela: Deus é espírito, e espírito deve ser cultuado em qualquer lugar. E não podemos esquecer também de que o próprio Jesus disse claramente que o reino de Deus estava dentro de nós. Então, se, por enquanto, nós temos dificuldade, não podemos ainda retornar para o centro espírita localizado em determinado prédio, podemos perfeitamente desenvolver trabalhos extraordinários em nossas casas. Olha, Reginaldo, eu nunca vi tantas palestras, tantas lives, tanto trabalho está sendo realizado agora. Basta você verificar, por exemplo, o trabalho que o Renato está fazendo aqui com as nossas lives, as transmissões que nós fazemos na TV SEAC, o Orson Carrara, incansável trabalhador, ele às vezes tem 2, 3 lives por dia. Quando é que nós poderíamos realizar 2, 3 palestras no mesmo dia, se elas fossem presenciais? Então, não estamos podendo ainda entrar no centro espírita, mas o centro espírita está em nossas casas, em nossos computadores, em nossos celulares. Isso é uma caminhada que não tem volta mais. Mesmo depois, quando retornarmos às atividades presenciais, vamos continuar tendo as lives, as palestras à distância. Isso vai incrementar ainda mais o trabalho que voltará a ser realizado nos centros espíritas. Basta você verificar, Reginaldo, quantas pessoas que estão sendo atendidas, estão acompanhando os conteúdos que vocês aí colocam na rádio e na TV SEAC. É um conteúdo que está tendo acesso a uma quantidade muito superior às nossas frequências. O Amor e Caridade tem, em média, mais ou menos 2.000 pessoas de domingo até sexta-feira. E agora temos também a nossa palestra no sábado à noite. Presencialmente, umas 2.000 pessoas. Ora, ao final do programa, desse programa Pinga Fogo, você vai verificar que nós chegamos a 10, 15, chegamos até a 20.000 pessoas que recebem a nossa mensagem. Quando é que nós deveríamos realizar palestras presenciais com essa quantidade de seguidores e acompanhantes? Então, eu entendo que nós vamos sair fortalecidos dessa situação e vamos continuar veiculando a doutrina espírita pelos livros, pelas palestras, pelo rádio, pela TV, e voltaremos às palestras presenciais também. Para você, ela diz assim, Sidney, Deus que, desde que o mundo não é mundo, tem ricos, classe média, pobres e também o pobre desvalido, que a política nenhuma dá jeito. Parece que nunca irá acabar.
está ligado a resgates de dívidas passadas, de ricos, poderosos, que cometeu aí muitos erros, que encarnaram pobres, até mendigos? Gostaria que fizesse aí um comentário sobre. Na verdade, todos nós cometemos erros e temos oportunidades para repará-los. E aí recebemos uma nova encarnação de acordo com as nossas necessidades kármicas, nossas necessidades espirituais, nossas necessidades evolutivas. Então, algumas pessoas recebem a incumbência de ter o poder, ter o dinheiro, ter uma alta posição social, intelectual, mas isso tudo nos é dado por empréstimo por Deus. E quando nós malbaratamos, desperdiçamos essas oportunidades, nós voltamos numa outra vida sem essas benesses, sem esses acessos ao poder, ao dinheiro, à posição social, ou mesmo com alguns méritos, alguns dons que nos foram proporcionados na vida anterior. Isso é intuitivo. Eu sempre brinco dizendo, uma certa ocasião, eu presenteei um dos meus netos com um aparelho eletrônico. E ele, num determinado momento, sem cuidar direito do aparelho, quebrou. Enquanto que os outros, os irmãos, os primos dele, continuaram tendo esse aparelho. Agora, eu voltei lá no mesmo dia, comprei outro aparelho para ele. Não, ele precisou esperar um bocadinho. Assim também acontece com os dons, as benesses, com as qualidades inatas com que nós nascemos. Se jogamos fora, desperdiçamos, é justo que numa outra encarnação nós venhamos a ter o mesmo poder, a mesma riqueza, a mesma posição? Não. Nós vamos ter que, infelizmente, passar por situações que nos façam relembrar, recordar que nós desperdiçamos as oportunidades. Então, eu não anotei o nome da pessoa que fez a pergunta, Reginaldo. A Irene. Irene. Então, Irene, na verdade, não é castigo de Deus a pessoa estar numa situação difícil. Normalmente, é aquilo de que precisamos para valorizar os dons, as possibilidades que desperdiçamos em vidas anteriores. Funciona mais ou menos como uma espécie de reflexo condicionado. Vou explicar um pouco melhor. Se você, numa vida, você abusou, por exemplo, da bebida, é provável que numa próxima encarnação você vá ter problemas no fígado, no pâncreas, problemas digestivos, e isso vai relembrá-lo constantemente de que deve respeitar o seu organismo físico e nesta vida não deve beber mais. Vai funcionar mais ou menos como o reflexo condicionado de Pavlov. Eu não sei por que eu tenho tanta ojeriza em relação ao álcool, ao cigarro, à droga. E aí, lá na frente, nós vamos descobrir que esse indivíduo, na vida anterior, abusou do álcool, abusou da droga, abusou do dinheiro, abusou do poder, e agora passa por uma situação de colheita daquilo que ele semeou. Então, Irene, não é castigo de Deus, não. Nós simplesmente estamos colhendo aquilo que plantamos. Agora, estamos num mundo de expiações e provas, onde perdura ainda, infelizmente, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a mentira, a desonestidade, a prepotência, a agressividade. E qual que é o remédio para que as pessoas se curem
dessas doenças morais? Infelizmente, é a dor, a doença, a carência, a necessidade do trabalho. Tudo isso que a gente acha que é um castigo de Deus, que não tem jeito, que a humanidade é assim mesmo, é simplesmente porque nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Sidney, levando em consideração esse tempo de política, né, a gente sempre vê alguns comentários de pessoas durante as épocas normais, fora do tempo político. Então, hoje mesmo eu ouvi um comentário de uma pessoa que vai votar em um determinado candidato porque em determinada situação ele estava na fila do exame, ele precisava de um exame mais rápido, e nesse caso, a pessoa que o ajudou fez com que ele furasse a fila de dezenas de pessoas e conseguisse ser atendido em determinada vantagem. Aí eu pergunto a você, Sidney, na visão espírita, na visão espiritualista, claro que os dois estão errados, Sidney, mas quem conseguiria assim, um pouco mais de respingos em seu perispírito com uma situação como essa, levando em consideração que ele está passando à frente de pessoas que estão normalmente na fila e vai ser atendido num local que não seria o dele, ele teria que esperar o momento certo e acaba sendo colocado em vantagem. Quem teria mais prejuízo espiritualmente falando nessa situação, Sidney? Olha, Theo, muita gente faz coisa errada pensando que está fazendo certo. É a tal da boa intenção. Mas há também aquela velha expressão de que o inferno está cheio de bem-intencionados. Eu entendo que, naquele momento que Eliseu fez a pergunta dele, que Deus estaria sendo assim um pouco neurótico, exigindo de nós a perfeição, ele não está exigindo nada. Ele criou as leis e nós temos que um dia chegar até lá. Não há uma cobrança imediata de Deus. É a vida que exige determinado comportamento nosso. Também, a pessoa que vai votar num candidato aí, ela tem vários motivos. Existe um motivo, vamos dizer, institucional, que deveria existir para todos nós. Eu vou votar no candidato que vai fazer bem para a minha cidade. Mas há também essa pessoa que, às vezes, teve uma ajuda, um favor para um parente, para um filho, e ela guarda ali a sua gratidão, então vai atrás desse candidato como uma maneira de agradecer a ele. Agora, lembra do que eu falei, Theo e Reginaldo, de que uma das leis universais que nós já começamos a entender, nós não entendemos quase nenhuma delas, mas há uma lei universal que a gente começa a perceber o grande sentido dela, é a lei do mérito. Então, essa história de você comprar um certificado, você bajular um santo, você fazer uma promessa, dizer que você vai impingir um sofrimento em você mesmo para alcançar alguma graça do céu, isso é passar na frente dos outros, é furar a fila da espiritualidade. Isto não existe nas leis de Deus. Cada um vai ter que conquistar o seu espaço, o momento, a situação melhor, um corpo melhor, um planeta melhor. Tudo isso depende da nossa conquista. Não há almoço grátis, não há pistolões na espiritualidade. Agora, você me pergunta, qual que errou ali? Bem, o pobrezinho, ele estava precisando de ajuda. Acho que não está certo que ele passe na frente dos outros para ser atendido. E também não é certo que o político faça desta forma. Mas, de toda maneira, Theo, essas coisas vão se ajustando na vida. Porque, lembra-se, Theo, gostaria de dialogar com você agora. Você se lembra de uma situação em que Chico Xavier foi procurado por Arigó, oferecendo que o Dr. Fritz fizesse a cirurgia do seu olho, e Chico, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, dispensou aquela cirurgia, dizendo:
eu ainda não mereço ser curado. Olha, quando chegarmos nesse ponto em que Chico Xavier chegou, que ele dispensou, declinou da possibilidade da cura, porque ele tinha consciência de que se ele fosse curar do olho, ia estourar um outro problema em outra parte do organismo, porque a dor estava cumprindo a sua função, a sua missão. Quando chegarmos a essa conclusão, a esse equilíbrio, a esse discernimento do nosso espírito, nós jamais vamos permitir que as pessoas nos ofereçam favores indevidos, favores que nós não merecemos. Eu fico assim surpreso com algumas pessoas. Eu já tenho mais de 70 anos. Raramente eu me utilizo da minha idade para passar na frente das pessoas, exceto em algumas situações assim mais complicadas, mas raramente eu entro na fila com todo mundo. E, por outro lado, me surpreende pessoas, por exemplo, que estão de posse de toda a sua saúde, pessoas jovens, vão ao supermercado, por exemplo, e isso eu vejo a toda hora. Pessoas que largam os carrinhos do supermercado na vaga de um deficiente físico. Olha só que falta de cidadania, que falta de empatia. Você largar o carrinho de supermercado na vaga de outro. Eu não estou exagerando, não. Várias vezes, quando eu vou no mercado, vejo carrinhos bem na vaga do deficiente ou do idoso, ou em qualquer outro lugar. Ou eu levo o carrinho para o lugar certo, ou eu chamo a pessoa responsável para retirar dali. Agora, a obrigação seria de quem? Da pessoa que, num gesto mínimo de cidadania, violasse o direito do outro, do deficiente, do idoso, ou mesmo de outro companheiro. Você chega no mercado e você quer estacionar. Bem na vaga que está disponível, tem um carrinho lá. Está certo isso? Não está. Então, também, nós devemos pensar, e da mesma forma que às vezes somos prejudicados, também não devemos ser favorecidos ilicitamente. Devemos declinar dessas vantagens para nos colocarmos numa situação igual à de todos os outros. Pergunta respondida, você nos acompanhando aqui no Pinga Fogo, edição de hoje, uma ótima tarde para você, dizendo que daqui às 4h20 você coloca suas questões, nós vamos selecionando aqui, mas é o momento do Theo voltar, o Theo trazer aí informações sobre sorteio de livros, né? Os livros para o programa de hoje são os seguintes. Temos aqui o primeiro livro, que é O Coração em Palavras. Eu não sei se eu inverti a posição de quando fizemos a chamada, mas os livros na sequência para o programa de hoje serão os seguintes. Agora sim, Pérolas Devolvidas, do Wellington Balbo, O Coração em Palavras, depois teremos Caminhos Cruzados, da Marisa Fontes, e depois Estações, do Adeilson Salles. Mas o primeiro de hoje, e que já temos aí uma ganhadora, é Pérolas Devolvidas, do Wellington Balbo, e a ganhadora é a Divanira Ferreira, de Garanhuns, no Pernambuco. Ela é a primeira ganhadora do programa de hoje, viu, Sidney Fernandes? Então faça aí suas anotações, Pérolas Devolvidas para a Divanira Ferreira, em Garanhuns. E lembrando que ainda nós temos aí a nossa promoção, podemos dizer assim. Se você conseguir 10 ou mais inscritos para o canal do Sidney, você manda a relação dos nomes que você conseguiu, a gente faz a conferência e você ganha um livro enviado pelo Sidney Fernandes sem nenhum custo para você, e você pode já, a partir de agora, fazer aí o seu corre, como dizem os amigos aí no dia a dia, para conseguir os inscritos para o nosso canal, para que a gente consiga chegar aí aos 1000 inscritos, mais ferramentas e a ajuda do YouTube para poder divulgar os vídeos disponibilizados pelo Sidney no seu canal no YouTube. youtube.com/Sidney Fernandes, escritor espírita. Consiga 10 ou mais inscritos e ganhe um livro aqui do nosso amigo Sidney, do programa Pinga Fogo. Reginaldo. O Sérgio Totti está me pedindo para lembrar aqui, Theo e Reginaldo, que o nosso programa Pinga Fogo,
está sendo retransmitido agora pela TV Web Espiritize na Bahia e no canal meu do Sidney YouTube. E aí o Sérgio tem outro recado ainda. É que, a partir da semana passada, pessoas que estão diagnosticadas com depressão pela medicina estão sendo direcionadas para um grupo específico de atendimento à distância. Então, o nosso centro não para de dar assistência. E o Theo sempre coloca aí o telefone de contato para as pessoas que precisem dessa ajuda. E, por fim, Theo, meus parabéns pelo seu trabalho aí. E eu não sei, neste momento, quantos seguidores nós temos, mas pelo que eu me lembro, estávamos com mais de 650. É isso, mais ou menos, Theo? É isso mesmo, Sidney. Eu estava até procurando aqui agora acessar o canal no YouTube Studio, né, para ver, porque ele dá uma média dos últimos 28 dias. Estamos com 655 inscritos, a um aumento de 157 nos últimos 28 dias, que é o último período que o YouTube pega para fazer aí a relação de inscrições no seu canal. 655 atualmente, uma média de 155 nos últimos 28 dias, Sidney. Perfeito. E as minhas netas estão aqui, estão participando também, com muita alegria para mim. Vamos lá, questões a serem respondidas ainda. Da Regina de Agudos, né, que nos acompanha. Regina, boa tarde para você. Uma pergunta uma questão dela em cima de uma questão que você já respondeu, eu vou colocar só para você, para também valorizá-la por ela estar participando conosco. Ela diz assim, ó, sou médio aqui em Agudos e estamos há muito tempo sem reuniões mediúnicas. Alguns centros, como o SEAC, realiza grupos de reuniões online. Seria esse o futuro dos trabalhos mediúnicos? Não tendo mais a necessidade de reuniões presenciais espíritas? Não acredito que seja assim, não. Na verdade, nós acompanhamos todo o esforço que Allan Kardec desenvolvia. Na época de Kardec, nós não tínhamos nem a lâmpada elétrica. Ele trabalhava com biquinhos de luz a gás. Só no final do século XIX que começaram a se implantar as redes elétricas nas casas, a partir dos Estados Unidos. Então, nós hoje temos a energia elétrica, temos a internet, temos as redes sociais, que estão dando um impulso muito grande à palavra espírita, à veiculação da mensagem cristã. E o espírita faz isso, o evangélico faz muito bem, irmãos católicos de várias religiões estão fazendo à distância. Mas eu entendo, Regina, que nada vai substituir a entrevista pessoal, em que a pessoa narra o seu problema, o passe magnético, embora ele possa ser realizado à distância, no sistema de irradiação, mas nada vai substituir a reunião mediúnica. Nós não estamos podendo realizar reuniões mediúnicas, porque não convém que elas sejam realizadas fora da casa espírita. É a casa espírita que é acompanhada pelos mentores. Alguém vai dizer, mas você está se contradizendo. Você não disse lá atrás que nós podemos continuar orando e fazendo o evangelho no lar, podemos fazer o tratamento à distância da nossa casa, do nosso escritório, com o nosso computador, nosso telefone celular, perfeitamente. Mas o trabalho mediúnico exige a proximidade, ouvir o espírito, e não convém que as pessoas recebam espíritos, realizem sessões espíritas fora do centro espírita, porque aí já é uma outra conversa, já pressupõe uma proteção maior que é dada para a casa espírita. Ah, mas não é dado em meu lar? Sim, mas ali nós não temos um esclarecedor, um dirigente, não temos aquela comissão que dá respaldo vibratório, aquela fila de frequentadores da reunião mediúnica que ficam concentrados, orando
fornecendo o fluido ectoplasmático para que se efetue a comunicabilidade com os espíritos. Então, não entendo que seja o futuro, não, viu, Regina? Eu entendo que nós estamos fazendo o que é possível à distância, mas nada melhor do que voltemos para as nossas atividades presenciais. Isso vale para todos os irmãos e todas as religiões. Vamos fazer o melhor possível do jeito que estamos. Mas no momento que nós retornarmos às atividades presenciais, repito, não vamos abrir mão das conquistas que estamos realizando agora, à distância. Isso vai ser adicionado ao trabalho antigo que realizávamos. E aí sim, vamos continuar atendendo as pessoas pela internet, pelas redes sociais, pelas ligações à distância e também na atividade presencial. Não podemos esquecer, né, Regina, que qualquer grupo, eu estou falando aqui de centro espírita, nós podemos falar de um grupamento católico, de um time de futebol, de uma escola de samba. Quando as pessoas estão juntas, há o espírito de emulação. Uma coisa é você fazer uma visita sozinha, a um hospital, a um orfanato, a uma casa de idosos. Outra coisa é você ser acompanhado de 3, 4 pessoas. Por quê? A união faz a força. E o centro espírita, o templo evangélico, a igreja católica, o templo messiânico, o templo budista, todos são locais que favorecem a aglutinação de pessoas. Porque a gente é muito frágil, né? Sozinho a gente se afasta dos ideais. Mas quando a gente tem mais um, mais dois, mais três, e fisicamente próximos, as coisas são mais animadoras e os resultados são melhores. Viu, Regina? A Luzia conosco também. Luzia, boa tarde para você, nos acompanhando, e disse: Sidney, fui fazer uma entrega de um livro em uma casa espírita. Chegando lá, me deparei com uma grande aglomeração de pessoas na casa. Você recebeu o seguinte recado da espiritualidade: que estão brincando com fogo, pois a espiritualidade nos diz que devemos nos cuidar e cuidar do próximo. Então, fica essa questão aí para também você nos comentar, Sidney Fernandes. Se recebemos essa informação e continuamos a fazer algo diferente, quais são as consequências? Nós estamos brincando com fogo, porque a espiritualidade nos protege à medida que nós nos protegemos também. Vem aquela velha expressão: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós, às vezes, por uma necessidade, atendimento de um pobre, uma pessoa que está doente, às vezes até nos arriscamos a contrair a doença, mas é por uma causa nobre. Agora, você abusar e reunir-se nos locais em que não é possível ainda, manda a precaução. Basta a gente verificar a situação dos nossos irmãos, por exemplo, hoje na Inglaterra, na França, no Reino Unido, de uma maneira geral, na Espanha, na Itália, mesmo em Portugal, do nosso amigo e irmão Silvio, eles estão tomando medidas bastante severas, porque, infelizmente, a doença voltou a recrudescer naquelas regiões. Então, nós temos que colocar as nossas barbas de molho, porque nós nem saímos ainda da primeira onda e vamos fazer o possível para não entrar na segunda. Quem sabe, até lá, todas as vacinas, todas, não importa se ela é fabricada aqui, acolá, ali, não importa. Todas as vacinas possam ser aplicadas em todos os habitantes do planeta Terra. Então, enquanto isso não é possível, a melhor maneira é realmente usarmos máscara, nós evitarmos aglomerações. E eu fiquei sabendo, a minha enteada, ela está fazendo estágio em alguns hospitais de Bauru, e ela tem acompanhado bem o aumento de pacientes, normalmente jovens, que não cumprem
as normas recomendadas de afastamento, e todos os que estão aparecendo para receber atendimento, eles trazem um relato de que participaram de alguma festa, foram para alguma viagem, ou foram para a praia, ou foram para algum hotel. Então, está provado realmente que quanto mais nós fazemos aglomerações, mais sujeitos estamos. Ah, mas Deus nos ajuda? Sim, mas nós temos o livre-arbítrio. A não ser em ocasiões excepcionais, em que os espíritos nos dão uma proteção especial em função de algum trabalho que estamos realizando ou de algum mérito que viemos adquirir, mas isso é exceção. Normalmente, se nós estamos num planeta de expiações e provas, nós não temos o corpo fechado, não. Nós todos estamos sujeitos a ficar doentes. Então, temos que realmente tomar todos os cuidados possíveis. Infelizmente, nós somos muito vulneráveis, tanto espiritualmente como fisicamente. E temos que tomar todos os cuidados possíveis. Vamos lá para a próxima questão também. Pergunta na tarde de hoje para você respondendo. Daqui a pouquinho o Theo vem trazer mais livros, né, Theo? Daqui a pouquinho tem mais livros também para que o Theo traga para nós. Mas a pergunta agora vem daí do canal do YouTube, do Sidney Fernandes, escritor espírita. A Paloma Melo diz assim: gosto muito de história e de tudo relacionado à época antigas. Porém, conheço pessoas que detestam e que, inclusive, se sentem mal com essas coisas. Isso pode ter relação com nossas outras encarnações? Eu acho que sim, Paloma. Paloma Melo é minha neta. Eu entendo que sim. Nós, às vezes, ficamos assim com uma espécie de reflexo condicionado. Sabe aquela história de que gato escaldado tem medo de água fria? Então, acontece em relação às experiências que passamos no passado, vidas anteriores, ou às vezes nesta vida mesmo, na infância. Algumas experiências nos marcam, nos deixam traumas que vão de uma vida para outra. Divaldo Franco, quando esteve na Itália, ele se sentiu muito mal quando esteve nas ruínas romanas, nos locais em que os cristãos eram queimados como tochas vivas. Então, ele percebeu um ambiente muito desagradável, um local impregnado de vibrações muito tristes. Isso pode acontecer conosco também. Vivenciamos uma situação difícil relacionada com uma determinada época, e quando nós começamos a reviver, estudando a história, vendo esses locais, retornam para nós as reminiscências desagradáveis. Então, são pessoas que não gostam daquela determinada matéria, exatamente porque talvez, não é matemático, mas é provável que tenha tido experiências desagradáveis naquela época ou naquele determinado local geográfico. Vamos lá, mais questões para você nos acompanhando aqui. Próxima questão, ainda vinda de Fortaleza, para que o Sidney possa nos responder. Essas questões você vai colocando até as 4h20, né? Suas perguntas, para que nós possamos levar com tranquilidade. E, claro, o Sidney tem aí tempo para responder da melhor forma possível para você. Então, vamos lá, a próxima pergunta que eu tenho aqui. Pergunta que o Sérgio separou ali também. Essa pergunta que o Sérgio separou vem daqui de Bauru. A Maria, ela pergunta: hoje, sexta-feira 13, como o Espiritismo vê essas datas cheias de superstições? Essa podia faltar, né? O que o Tal falou aí? Ah, é verdade. Hoje eu ouvi um radialista dizendo assim que ele estava fazendo uma brincadeira, né? Uma visão pessimista. Ele disse que pior do que o ano 2020 não vai poder ser a sexta-feira 13. E eu poderia brincar com a Maria dizendo que desde que ela não deixe nenhum gato preto passando na sua frente, né? Que tudo vai ficar bem. Mas isso é bobagem, né, Maria? Não há essas superstições, infelizmente, nós herdamos dos nossos antepassados. Assim como herdamos também
certos atavismos que dizem respeito à nossa vida depois da morte. Então, muitos irmãos ainda têm aquela ideia de que existe um inferno eterno e que certas criaturas, certos espíritos foram criados para ser diabos para sempre, esquecendo completamente que Deus foi mostrado para nós por Jesus como um Pai bom, misericordioso, piedoso, que limpa todo o nosso caminho dessas crenças absurdas. Todas essas crenças que acontecem, que são trazidas para nós, são relembradas pelos antigos, fazem parte daquele momento obscuro da Idade Média, em que tudo era feitiço, tudo era a origem do diabo, que somente os sacerdotes tinham o dom da saúde, somente eles que poderiam autorizar a ida de alguém para o céu ou para o inferno. Então, são coisas que vêm para nós pelos nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, e a gente acaba trazendo para o mundo atual e repassando para as nossas crianças. Se bem que hoje as crianças não estão mais acreditando nessas bobagens, né? Somente crianças assim que não estudam, não acompanham a internet, não acompanham os programas de televisão, que ainda ficam acreditando em feitiçarias, em mal-olhado, em banhos de defesa, em incenso, em Sexta-feira 13, em azar de gato preto. Então, essas bobagens aí, elas não encontram mais guarida no tempo atual. Fica mais por conta do folclore, né? Como aquela brincadeira lá que as crianças americanas fazem, né? Quando elas saem pelas casas pedindo doces, né? Ameaçando ou doce ou travessura. Então, todo mundo leva na brincadeira, na esportiva, e as casas já guardam docinhos para as crianças, né? E é uma espécie assim de ameaça, senão elas vão quebrar um vidro ou vão sujar a frente da casa, mas isso faz parte do passado. Hoje é folclore, é uma festa gostosa, que não tem nada a ver aí com feitiçaria, com bruxa, com gato preto, essas coisas mais. Quem está com Deus, se Deus está comigo, quem estará contra mim? Próxima questão. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, viu, Sidney? Quando os meus filhos eram pequenos, a Érica hoje tem 22 anos, o Robinho tem 17, e eu sempre dizia a eles, sempre que a gente via um gato preto, eu falava assim para eles, toda vez que você vê um gato preto, você diga assim, eu vou ter mais sorte ainda. E hoje, mesmo com essa idade, a Érica, ela tinha 4, 5 anos, o Robinho também é bem pequeno, e hoje, toda vez que eles veem um gato preto que a gente tá junto, eles repetem a mesma frase. Tudo bem que a sorte é uma questão de cada um pensar de uma maneira, mas é um condicionamento que faz com que a pessoa fuja desse tipo de superstição ou tenha uma superstição mais benéfica, né? Ao invés de ver um gato preto e pensar no azar, ver um gato preto e pensar que vai ter sorte, pelo menos é uma coisa que fica gravada e o exemplo que dá é uma coisa que ficou bacana. Aí você falou aí sobre o gato preto, eu me lembrei dessa situação. Você arranjou um antídoto, né? Enquanto todos os coleguinhas deles falavam em azar, eles falavam em sorte, né? Verdade. Mas, na verdade, não adianta a gente usar aquelas figas de Guiné, não adianta a gente usar a espada de São Jorge. A minha mãe, viu, Theo? Ela tinha um hábito, ela veio de... A crença que ela aprendeu com a mãe dela, Dona Duzolina, que, por sua vez, aprendeu com a mãe dela, ela costumava colocar na frente da casa uma muda de Guiné. E, na verdade, essa muda de Guiné tem a ver com certos cultos africanos que os escravos trouxeram lá da África, né? Os escravos trouxeram da África. Os africanos acreditavam muito. O Guiné
tem a sua força não espiritual, mas ele tem uma planta que pode ser utilizada, como tantas outras, né? Podem ser utilizadas. Theo, sabe o que o Richard falava dos banhos de defesa e dos incensos que as pessoas espalhavam pela casa? O que ele dizia? Dizia que provavelmente ia espantar os pernilongos, né? Mas só isso mesmo. Os espíritos dão a risada disso, né? Tá certo. Vamos lá, mais questões então, vindas aqui dos nossos amigos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. E a próxima pergunta que trago a você para que possa responder, Sidney, é da Ana, de Lençóis Paulista. Diz assim: a reencarnação é um privilégio ou um castigo para quem está na espiritualidade? A reencarnação do nosso plano, nesse nível de plano que estamos, eu entendo que ela perguntou se é um privilégio ou castigo, né? Exatamente. Eu entendo como, por enquanto, uma necessidade. Em planos superiores, os espíritos não precisam mais tomar um corpo físico para passar pelas experiências que vão facilitar a sua ascensão espiritual. Nós estamos falando aí já de mundos divinos, bem superiores, e não podemos esquecer de que nós estamos ainda no começo da jornada. E fora do planeta Terra, a contagem do tempo também é diferente. Mas, na verdade, especificamente respondendo a essa pergunta, vamos tentar equacionar isso aí. Primeiro, dependendo da necessidade do espírito, então há casos aí de espíritos que fizeram muito mal. Eu falo sobre esse assunto no meu livro. Theo, ajuda aí agora. Herdeiros de Nós Mesmos. Nesse livro, eu conto a história de um genocídio em que o indivíduo desencarnou aqui da Terra depois de ter sido responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas lá da África. Ele precisa de uma reencarnação imediata para se esconder das vítimas que o aguardavam no plano espiritual para se vingar. Então, para ele foi uma bênção. Ele veio todo torto, todo esquisito, com várias deficiências mentais e físicas, mas para ele foi uma bênção. Ele veio em seguida para cá. Há espíritos que desencarnam e passam 200, 300 anos na espiritualidade. Por quê? Porque são espíritos que... Não podemos esquecer, né, Ana, que a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Nós mergulhamos na carne e voltamos. Então, há espíritos que devem e podem permanecer um tempo na espiritualidade, mas mais cedo ou mais tarde ele pede uma nova vida, uma nova encarnação, que vai concorrer para o seu adiantamento espiritual. Ele mesmo percebe que ele pode aprender muita coisa, teorizar na espiritualidade, mas é aqui na Terra que ele vai começar a aplicar aquilo que ele aprendeu. É aqui no relacionamento, na relação com as pessoas, que ele vai ser testado, que ele vai ter oportunidade de melhorar ou não o seu nível evolutivo. Ele permanece lá uns 300, 400 anos e ele espontaneamente pede uma nova encarnação. E há aqueles espíritos vagabundos. Não me interprete mal, viu, Ana? Mas existem desencarnados vagabundos que ficam numa espécie de laissez-faire. Ficam lá na espiritualidade, nem sofrem muito, nem tem muitas vantagens, e ficam assim na inércia. Olha, os espíritos superiores vão conversando com ele. Meu filho,
você não está em condições ainda de ficar muito tempo com a espiritualidade. Vamos marcar uma nova encarnação, vamos criar aí, numa boa, sabe? Dialogando. Não, vou ficar por aqui mesmo, e vai ficando. Aí chega um momento em que não tem mais conversa. Os espíritos superiores encarregados de promover o nosso adiantamento espiritual, de agilizar o nosso progresso, eles simplesmente marcam uma reencarnação, o indivíduo é sugado e vem para a encarnação, e às vezes uma encarnação expiatória, e é goela abaixo, não tem conversa mais, esgotaram-se os argumentos. Então, são espíritos que vão enquadrar, vão considerar a encarnação como um castigo. Quer um exemplo? Há autores que defendem a ideia de que criaturas que nascem com autismo são espíritos que não gostariam de reencarnar. E eles, de tal forma, impactam e não querem reencarnar e precisam da reencarnação e acabam ficando numa situação assim intermediária entre uma situação assim de total desenvoltura com algumas limitações em que o indivíduo está no meio termo, não está plenamente consciente aqui na Terra. Então, há várias situações, viu, Ana? Há espíritos que vão e voltam imediatamente, principalmente aqueles grandes ditadores, aqueles criminosos de crimes coletivos. Há aqueles que podem e permanecem um tempo na espiritualidade e depois espontaneamente pedem para reencarnar, e aqueles que vêm goela abaixo e consideram a encarnação como um castigo. Dizendo assim, o Eliseu, nos trazendo, diz assim: nos países onde se comemoram com festas as mortes ou os desencarnes de seus parentes, o que eles realmente estão comemorando nesta simbologia da morte? Eles entendem que é o retorno para a espiritualidade. Eles entendem que a morte é uma libertação. De uma certa forma, eles têm a intuição de que findou-se o período de provação aqui na Terra, considerando que a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, eles partem da filosofia de que quando nasce a criança, eles deveriam lamentar, né? Lamentar porque o espírito está numa situação, no modo de ver deles, né, relativamente boa na espiritualidade, e vem aqui para a Terra para sofrer. E há espíritos que consideram dessa forma mesmo, acabei de falar, eles até refugam a encarnação, eles até não querem encarnar. E no momento que o indivíduo sai da Terra e volta para a espiritualidade, eles consideram que ele está se libertando. O espírita, de uma forma geral, se comporta melhor perante a morte de acordo com essa filosofia. Nós devemos aproveitar todo o tempo que Deus nos deu aqui na Terra, voltar tanto quanto possível na condição de completistas, isto é, completarmos o tempo que permanecemos aqui, tanto sob o aspecto de quantidade de tempo como de qualidade. E há casos em que o indivíduo, acabei de ler numa obra de André Luiz, há casos de essa observação está no livro Obreiros da Vida Eterna, em que o indivíduo não permaneceu aqui na Terra o tempo que havia lhe sido concedido, mas a qualidade do trabalho que ele realizou, aliás, ele viveu menos tempo de tanto dedicar-se aos semelhantes, partiu para o sacrifício. Então, essas criaturas retornam
a espiritualidade no momento certo, e é o que deve ser mesmo, mas não podemos esquecer de que a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, algumas religiões, alguns povos, algumas civilizações comemoram a volta a uma situação melhor. E pelas descrições que recebemos, tanto nas chamadas EQMs, o professor Raimundo Moura Júnior nos traz vários casos de pessoas que parece que morrem, mas voltam para contar a história. Eles nos trazem exceção feita ao suicida, o desencarne costuma ser uma coisa muito agradável. As pessoas desprendem-se da carne. Então, é com base nessas informações, tanto das EQMs como nas comunicações mediúnicas, em que espíritos, não aqueles que se suicidaram ou estão num grau assim de revolta, espíritos obsessores, estão, infelizmente, em situações difíceis, exceção feita a eles, as pessoas retornam para uma situação melhor. A espiritualidade é mais leve, não temos dores, não temos necessidades materiais. Eles se baseiam nessa informação, viu, Elisa? Bem, a pergunta da Cristiane que nos acompanha. A Cristiane está conosco aqui e tem a seguinte questão para que você possa responder, Sidney. Para ter auxílio espiritual dos centros espíritas em tempos de pandemias, podemos pedir ajuda aos trabalhadores do plano espiritual? Sem dúvida, é o que mais acontece. Nós temos aqui, o Theo está nesse momento colocando um telefone que direto, uma linha direta com esses atendentes fraternos. Eles dão atendimento por telefone ou pelo WhatsApp e as pessoas podem contar com a ajuda deles, como nós podemos nas nossas orações, no Evangelho do Lar, na nossa casa, nas nossas orações diárias, toda noite, toda manhã, pedirmos ajuda à espiritualidade. Nosso protetor espiritual sempre está à nossa disposição. Agora, ele atende tudo que nós pedimos? Não. É o que o Theo fala no começo da reunião, na sua oração. Nós podemos pedir o que quisermos, mas nem sempre recebemos aquilo que queremos, e sim aquilo de que precisamos. Theo Oliveira, com as informações aí mais livros. Vamos lá, Theo. Eu quero aproveitar e levar até o Sidney o conhecimento de que o Ailton Paiva nos acompanha através do canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Ele diz: vamos cultivar a super inspiração para melhorar a nossa vida, amor e justiça. Um grande abraço ao nosso querido Ailton Paiva, nos acompanhando na tarde de hoje. Aliás, você conhece o Ailton Paiva, né, Theo? Ele foi meu companheiro de escritor no livro De Volta ao Nosso Lar, uma obra que se esgotou na primeira semana também de lançamento. E Ailton Paiva é uma dessas criaturas que merece todo o nosso respeito. É um dos poucos espíritas que escrevem sobre política. Os livros, os artigos dele são valiosos para nos orientar nesses momentos de eleição. Ailton, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Transmito meu abraço à sua esposa, Maria Eni Rossettini Paiva. Muito obrigado pela sua companhia, Ailton. E a segunda pessoa que ganha um livro no programa de hoje, nós vamos colocar aqui na tela o livro. Já tivemos aí o sorteio, né, da Divanira levando Pérolas Devolvidas, do Wellington Balbo, e o próximo livro, o livro O Coração em Palavras, da Maria de Lourdes Espadim, vai para a nossa amiga Clarice Ferraz. Ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Clarice Ferraz, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Coração em Palavras, de Maria de Lourdes Espadim. É a segunda ganhadora do programa de hoje. É só mandar um e-mail para o endereço que aparece na tela
e você vai entrar em contato com o Sidney e vai receber, mandando seus dados postais, e vai receber o livro em sua casa, Reginaldo. Não na casa do Reginaldo. Não, na minha Eu tô casa só não. chamando o Reginaldo. A casa do ganhador, né? Isso, Da isso. ganhadora. Perfeitamente, o Sidney já deve ter anotado ali também, né, Sidney? Mais um momento especial. E só um recadinho aqui da Vera Lúcia, a Vera, a dona Vera, ela Vera mesmo, Sidney. Ela diz aqui, Reginaldo, diga ao Sidney que a nova fã não tira os olhos do vídeo, e ela se chama Luísa. Cadê o Sidney? Cadê o Sidney? Reginaldo, você sabe quem que é essa minha nova fã? Eu sei, sua nova neta. Isso, a minha netinha. Aliás, eu estive com ela ontem. Ela eu estive no shopping com ela e ela está um amor de criatura, viu? Muito linda, linda. Tá? Passa tão rápido. Gordinha, só com leite materno. Passa tão rápido que a gente, né, nem percebe, né? Mas ela já está com 3 meses. Nasceu ontem, né, praticamente. Né? Nasceu dia 1º de agosto. Que ótimo. Então... Isso. Mas fico muito feliz que a minha netinha esteja me vendo aí, viu? Obrigado pela notícia, na tela cheia ainda, hein? Olha isso, né, Theo? Já tela cheia, com né, tela cheia. Vamos lá, mais questões, então, a serem aqui respondidas pelo Sidney Fernandes no programa de hoje. Aqui a pergunta de Fortaleza, que diz assim, desde que o mundo é mundo, tem ricos... essa nós já fizemos. Vamos à próxima pergunta, então. No livro Nosso Lar, vimos que André Luiz não tinha uma casa e, assim, permaneceu em casa de Luzias e Dona Laura. Lísias, né? E Dona Laura. Pergunto, Lísias, eu corrigi aqui também. Pergunta, tendo André seus familiares já desencarnados, como seus avós e sua irmã mais nova e a sua mãe, já havia também aí em outra colônia, já estava em outra colônia. Não teria esses espíritos, já ter aí essa moratória adquirida por seus familiares, como o esposo de Dona Laura fez com seus familiares? Vamos lá, vamos esclarecer. Bom, moratória é quando a gente acaba acertando algumas contas que tínhamos que pagar pela dor com amor, com trabalho, né? Com transformação. O que ele está querendo falar é em termos de mérito. Então, Dona Laura, mãe de Lísias, eles estavam todos se preparando para uma nova encarnação. E eles já tinham realmente uma casa. A mãe de André já estava em planos superiores. O pai de André encontrava-se no umbral, inclusive em companhia de 2 ex-amantes dele. E, dali uns tempos, estava sendo preparada uma nova encarnação para a mãe de André, que viria receber o ex-marido e as suas companheiras, que foram amantes suas aqui na Terra, os 3 como filhos. Então, estava sendo preparado um trabalho para a encarnação de praticamente toda a família de André. O avô de André estava em uma das obras, se não me engano, Ação e Reação, em que o avô dele, Cláudio, a quem ele devia muita obrigação, tinha pago o seu curso de medicina, e, infelizmente, ele estava completamente ligado ainda às coisas materiais, a ponto de ele pegava excrementos, pegava lama, achando que era ouro. Então, são situações em que a gente percebe que a mãe está de um lado, o pai está do outro, o avô está do outro. Então, não seria o caso, isso numa observação pessoal minha, de realmente se criar assim, um local apropriado para a família deles, porque eles estavam ainda em situações diferentes, de graus evolutivos diferentes. A mãe de André estava num grau superior, o pai dele estava num grau, o avô estava num grau. Então, agora vocês vão me perguntar, então, nesse caso, ele ficaria sem casa? Não, nunca. Nunca a espiritualidade deixa de prover a necessidade do espírito. Ele é absorvido ou num local apropriado, em que haja
vários cômodos. Então, o que nós falamos aí dessas casas que são construídas através do trabalho, e não é de graça não, né? Eu tive fazendo as contas uma vez de quanto tempo que determinados espíritos levaram para trabalhar lá na espiritualidade e adquirir uma propriedade, isto é, cada trabalho deles, eles conseguiam bônus hora. O bônus hora é uma espécie de dinheiro no plano espiritual, que tem o seu valor intrínseco e o seu valor extrínseco. O valor intrínseco é assim, quando eu faço um bem, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Agora, o valor extrínseco é um valor amoedado mesmo. Cada hora que eu trabalho lá, eu ganho um bônus, um determinado valor. Uma certa ocasião, eu cheguei a fazer as contas. E para você adquirir uma casa lá no plano espiritual, é mais ou menos aqui como aquele antigo BNH, viu, Reginaldo? Precisava aí de 10, 20, 30 anos de trabalho para ter a sua casa própria lá. E um detalhe, né? Lá a propriedade não é privada, né? Quando você pode permitir que seus parentes acolhê-los, tudo, mas quando você desencarna, você deixa tudo lá e é repassado para outras criaturas que precisam dessas moradias. Então, tem uma série de considerações, né? De que, às vezes, as famílias permanecem um certo tempo. No meu livro Luzes em Paris e Luzes no Brasil, eu faço referência à família que vivia na França. Eles desencarnam e eles é possível, é oferecida para eles uma casa lá na espiritualidade. Gisele Marie morava numa dessas casas. Mas acontece que, quando ela retornou para a espiritualidade, ela era nova ainda e os pais acolheram-na quando ela desencarnou. Ela chegando lá, ela poderia permanecer muito tempo na espiritualidade. Mas ela descobriu que a sua mãe sanguínea da vida anterior, lá da França, estava reencarnada no Brasil e ela estava se perdendo entre drogas e abortos. Então, Gisele Marie pede permissão para renascer através dela de novo, assumindo a condição de Maria, para poder ajudar a mãe que estava aqui na Terra. E a Maria é um verdadeiro anjo. Ela não precisaria reencarnar. Ela vem aqui para a Terra para ajudar as pessoas, movimentar um centro educativo no Rio de Janeiro, uma verdadeira transposição das escolas francesas para o Brasil. Ela colabora muito com esse instituto. Então, tudo isso para dizer que os pais dela, que talvez fosse o caso deles encarnarem antes dela, ficaram nessa moradia lá na espiritualidade. E ela, em seguida, por iniciativa própria, voluntariamente pede para reencarnar e voltar à Terra. Então, são várias circunstâncias, né? Então, o André recebeu essa ajuda de Lísias e foi morar na casa de Laura, e realmente na espiritualidade permaneceu lá algum tempo e, pelo que eu sei, ainda está trabalhando lá. Está nos acompanhando aqui no seu Pinga Fogo de hoje, né? Daqui a pouquinho eu direi uma palavra bonita que o Sidney gosta de ouvir, mas por enquanto nós vamos aqui nas nossas perguntas. Só gosto de provocá-lo um pouquinho, né? Ô, Theo, o rapaz ficou fora durante os tempos aí, não perdeu a mania do tal do Pinga Fogo, Theo? Já chegou regaçando, né, Sidney? É só para você lembrar um pouquinho. Só para descontrair um pouco, a gente, quando podia, né, aglomerar,
no final do ano a gente sempre se reunia na casa do meu tio e a gente brincava de uma brincadeira chamada de 3 cortes, né? Você joga a bola, dá 1, 2, no terceiro você pode queimar alguém. Aí tinha um primo meu que gostava de falar assim pro Robinho, ele jogava e falava assim, regaça, Robinho. Então, nesse caso aqui, o Reginaldo falava assim, arrebenta, Reginaldo, para poder falar pinga-fogo pro Sidney. Eu tô achando que eu tenho um conluio de vocês dois contra mim, viu? Ah, eu tô fora, hoje eu tô só aqui... Mas eu tenho certeza que o Sérgio já tá dando risada lá do outro certeza, lado. ele tá louco aqui pra falar pinga-fogo já também. começa a dar palpite aí. O Raul, que nos acompanha aqui de Bauru também, pergunta, Sidney, um ateu que se nega a aceitar Deus e, consequentemente, ignora as leis naturais e espirituais, por esse motivo, ele se isente da responsabilidade? Aí, o Sérgio Totti, ó, pinga-fogo. Aí vocês criaram aí um outro problema para mim aqui, né? Respondendo à pergunta do Raul. Deus não tem religião, Reginaldo. Para ele não importa se o indivíduo acredita nesta religião, se acredita em Deus ou não. O que vai importar é o comportamento do indivíduo. Existe uma história de Irmão X em que um senhor vivia num deserto e ele chega, vai à espiritualidade em trajes assim bastante humildes e com a mão dele era grossa, de calo, de tanto trabalhar no deserto com cabras. E aí ali estavam representantes de várias religiões. E aí os encarregados vieram perguntar o nome dele. Eu sou Mohamed, não sei o que, não lembro o nome dele agora. E o senhor pertencia a que crença religiosa? Eu falei, não pertencia a nenhuma crença religiosa. Eu nem sei por que eu estou aqui. Porque era uma festa, né? Uma festa em que o senhor iria conversar com um dos líderes religiosos. Mas o senhor não pertenceu a nenhuma igreja? Não. O senhor não tinha religião? Não, não tinha religião. Mas não estamos entendendo. O que o senhor fazia? Bom, eu cuidava das pessoas que passavam pelo deserto, os coitadinhos que precisavam de água, de ajuda, de pouso, de comida. Bom, nós vamos colocar aqui na sua ficha que o senhor não tinha religião, mas uma pessoa que muito honrou as leis do Senhor na terra. Pode colocar o que você quiser, mas eu nem sei por que eu estou aqui. E a história termina com este senhor muito humilde, que não tinha religião nenhuma, sendo chamado pelo Senhor para conversar. Então, na verdade, pouco importa se eu sou espírita, evangélico, católico, o que importa é se eu tenho espiritualização ou não no meu coração. Se eu trato bem o meu semelhante, se eu falo a verdade, se eu cuido bem da minha cidade, se eu amo o meu país, se eu cuido bem dos meus filhos, da minha esposa, se eu trabalho honestamente, isso é que interessa. Se eu não fico só olhando para as minhas necessidades, se eu me sensibilizo com a necessidade do outro, isso é o que se chama de empatia, colocar-se no lugar do outro. Então, há muitos ateus aí que são melhores, têm comportamento melhor do que nós, espíritas. Há muitos ateus aí que são pessoas extremamente dignas e ajudam, participam de ONGs e trabalham em favor da comunidade. E eu até diria que essas criaturas são menos interesseiras do que nós, porque lá no fundinho a gente faz o bem sempre pelo dever, né, pelo interesse. O ateu, como acha que tudo vai acabar com a morte, o que ele ganha fazendo bem para o semelhante? Então, são pessoas muito autênticas que, às vezes, até são mais cristãs do que nós que nos dizemos cristãos. Theo Oliveira, tem livro aí, Theo? Traga livro para nós aí, para que a gente possa quase que fechar a questão do livro, Theo. É isso ou tem mais um? Não, tem esse e mais um ainda no finalzinho do nosso programa.
Então, eu vou colocar na tela aqui, até para que fique prático para todos, né? A ganhadora, a terceira ganhadora no programa de hoje é a Josimeire dos Santos, de Bauru. Ela vai levar para sua casa hoje o livro Caminhos Cruzados. Caminhos Cruzados, que é esse daqui que aparece aí na sua tela. E ela escreveu aí o nome da sua cidade e também participou do nosso programa. O Caminhos Cruzados é da Marisa Fonte. Caminhos Cruzados para Josimeire dos Santos, a terceira ganhadora do nosso programa de hoje. Ela que é também daqui da cidade de Bauru. E você que ainda não colocou o nome da sua cidade, até aí às 5:05 você tem a chance de comentar o nome da sua cidade e concorrer ao nosso último sorteio para o programa de hoje, que eu falo para você qual é o livro daqui a pouquinho. Portanto, Josimeire, você pode já mandar aí o seu e-mail ou uma mensagem para o Sidney no 1948@uol.com.br ou uma mensagem para o WhatsApp 14 99810 1948 com os seus dados postais para receber o seu livro ou marcar com o Sidney, onde você pode retirar, já que você também é aqui da cidade de Bauru. Reginaldo? Oi. Perfeitamente. Vamos lá, mais questões para você nos acompanhando aqui. Ó. O Jonas Cardoso pergunta, Sidney, o que você pode falar sobre os espíritos de Hiroshima e Nagasaki que estão se reencarnando aqui no Brasil? Essa questão de Hiroshima e Nagasaki é uma coisa que eu não consigo explicar direito ainda, Jonas Cardoso. Em primeiro lugar, que foi uma barbaridade que foi feita pelos americanos com os japoneses. E alguém vai dizer para mim, mas eles mereciam. Eu não acredito. Uma bomba atômica que cai numa cidade atinge tragicamente pessoas que eventualmente podem ter problemas lá no passado e que mereciam uma morte desse tipo, mas um grande número delas não tinha nada a ver. Deus não agruparia numa cidade todas as pessoas que precisariam morrer daquela forma. Não, aquilo foi uma transgressão e, infelizmente, os idealizadores daquelas duas tragédias, Hiroshima e Nagasaki, infelizmente, vão responder por esse crime de lesa humanidade. E eu entendo que alguns desses espíritos pudessem até ser enquadrados aí numa situação de se encaixaram, né, os seus, vamos dizer aí, os seus karmas, utilizando-nos dessa expressão hindu, os seus problemas kármicos justificariam aquela morte horrível. Muitos que não morreram até hoje portam feridas, né, provocadas pelo elemento radioativo. Então, Jonas, eu não tenho informações privilegiadas, não tenho uma explicação exata. Eu não sei responder exatamente o que aconteceu lá e o que está acontecendo com esses espíritos. Mas eu posso lhe assegurar que aqueles que se utilizaram dessa situação extrema a ponto de quase que dizimar a população de duas cidades japonesas, e a partir dali acabou a guerra entre americanos e japoneses, só podemos ver sob este ângulo, né? Ali acabou a guerra, mas, infelizmente, muitas pessoas acabaram, vamos dizer assim, sendo bodes expiatórios para que a guerra terminasse. Primeiro que a guerra nem deveria existir. Guerra corresponde a menos que a animalidade. O próprio animal não dizima os seus companheiros de raça. Só o homem que faz isso. Então, para mim, eu que acompanhei desde a minha infância, eu tenho uma grande simpatia pelos japoneses, um povo trabalhador, criativo, de uma inteligência muito boa, de uma persistência danada. Eu entendo que
Aquela situação ali foi terrível. E os espíritos, de acordo com seus méritos, imediatamente foram absorvidos, foram recebidos pela espiritualidade. E quando nós vemos a mesma situação descrita pelos espíritos do Livro dos Espíritos, os casos aí de situações que independem do homem, terremotos, vendavais, inundações, que acabam eliminando aí uma grande parcela da população, os espíritos dizem que se trata de uma das maneiras que a espiritualidade se utiliza para adiantar o progresso de certas criaturas. E que aquelas que não mereciam passar por aquilo, elas são acolhidas pelo plano espiritual e são recolocadas na Terra imediatamente. Então, há necessidade de que ocorram, como diria Jesus, os escândalos. Mas ai daqueles por intermédio de quem venham os escândalos. Eu entendo que a espiritualidade deu toda a assistência para esse povo no momento em que as 2 bombas atômicas foram deflagradas nessas 2 cidades japonesas, e muitos daqueles que não deveriam passar por essa situação foram acolhidos imediatamente e foram recolocados em seguida aqui no plano terrestre em condições até melhores do que estavam antes. Pergunta da Norma, que nos acompanha ali em Palmares, Pernambuco, que é a seguinte, refletindo aí também, né? Ela diz aí, Sidney, o que os espíritos falam sobre as promessas que fazemos para alcançar uma graça? Ela nos manda um abraço ao Theo, a mim, também a você, e eu já aqui disponibilizo o meu abraço também a ela e a todos de Palmares. Norma, eu vou responder essa pergunta de 2 maneiras. Eu acabei de escrever um artigo que logo o Sérgio vai estar publicando, e eu vou estar comentando aí com o Theo. Promessas não cumpridas são aquelas que nós fazemos antes de reencarnarmos. Prometemos o mundo e o fundo para conseguir um novo corpo, e chegando aqui, a gente, ao invés de caminhar pela porta estreita que havia programado, a gente acaba entrando pela porta larga da perdição. Então, acabamos nos empolgando com as coisas materiais. Então, é um tipo de promessa não cumprida, uma promessa que eu fiz no plano espiritual, e agora eu, aqui na Terra, me esqueço, faço de conta que eu não fiz essa promessa. Agora, com relação àquela outra parte, Norma, em que as pessoas acabam criando dores, obstáculos, caminhando de joelhos por escadarias, ou mesmo caminhando grandes distâncias, levando uma cruz nas costas, ou uma coroa de espinhos, ou mesmo se autoflagelando. A doutrina espírita entende que não é o sofrimento que impingimos a nós mesmos que vai remir as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos compromissos. Melhor faríamos, Norma, se dedicássemos a nossa atenção, a nossa saúde, o nosso tempo em favor de um mundo melhor, de as pessoas à nossa volta. Senão, pessoas como os tais eremitas, que se privavam da companhia da sociedade, se alimentavam muito mal e tinham muitos problemas de higiene, inclusive, e às vezes, para se igualar aos animais, eles até se alimentavam de capim. Melhor, dizem os espíritos, que eles gastassem esse seu tempo, essas suas dores e a sua saúde em favor do próximo, em favor do semelhante, do que egoisticamente
querer seduzir a divindade com o seu próprio sofrimento. E eu entendo, Norma, que essas pessoas estão equivocadas. Você vai me dizer assim, muitas se sentem bem com isso. Provavelmente, talvez achem que fiquem com a consciência mais tranquila, porque de acordo com a sua concepção, com as suas crenças, cumprir a sua obrigação. É um estado de espírito bom, né? Em que a pessoa se sente, vamos dizer, com a conta paga perante o plano espiritual. Mas não é assim, Norma, que nós acertamos nossas contas. Nós nos melhoramos perante Deus, perante o nosso protetor espiritual, perante os santos que nos protegem lá da espiritualidade, através da nossa autorrenovação, através da luta que fazemos para superar as nossas más tendências, através da solidariedade com o próximo, com o semelhante, o cuidado que temos com a nossa família, a honestidade que empreendemos na nossa profissão, o bem que fazemos para a nossa comunidade, a dedicação para a natureza. Essas, sim, são providências que agradam a espiritualidade. E essas pessoas que se autoflagelam ou então fazem promessas absurdas, se eu conseguir comprar minha casa, eu vou deixar crescer meu cabelo, vou ficar sem me alimentar durante um certo tempo. Essas coisas não resolvem, não sensibilizam a espiritualidade. O que resolve mesmo a nossa situação perante a vida eterna é a nossa dedicação, a nossa luta interior, a nossa vitória sobre os nossos defeitos e sobre, principalmente, o nosso egoísmo. Pergunta da Geralda de Pederneiras. Sidney, não sei se você poderá me responder, mas por que será que a Igreja Católica não realiza mais as procissões de rua? Não, realizam sim. Eu moro atrás aqui de uma igreja católica e eles, nessa época de pandemia, até realizaram algumas, fizeram de maneira bastante cuidadosa, mas realizaram sim. É uma forma, da mesma forma que a Norma disse ali, que as pessoas fazem algumas promessas, procurando enaltecer as coisas de Deus. Eu entendo que, enquanto as pessoas estão ali, andando nas ruas, rezando, colaborando com a igreja, e esse pessoal trabalha muito em favor da igreja. Eu vejo aqui, eles fazem promoções, feijoadas e bazares para poder ajudar as pessoas pobres em volta da igreja, ou então melhorar um pouco a igreja. Não sei se vocês sabem, o padre é mantido pelo Vaticano, ele tem um saláriozinho, não é coisa muito, muito grande, não. É coisa pequena. O Reginaldo, que ele está ganhando agora, mais que ganha um padre. Mas as melhorias na igreja têm que ser feitas pela comunidade, pelo pessoal que trabalha ali, que ajuda, que faz promoções. E esse pessoal trabalha muito. Os evangélicos também trabalham muito. Enfim, então eu entendo que uma procissão, por exemplo, faz parte das atividades deles. Eles estão orando, melhor estar orando do que estar bebendo, usando droga. Eles estão unidos, dali a pouco eles montam um trabalho e fazem uma promoção, uma feijoada, um bazar, enfim, para manter a comunidade deles. A comunidade que é encarregada das melhorias devem ser feitas na casa paroquial. O padre recebe apenas um salário do Vaticano para a sua sobrevivência. Alá de Costa pergunta, Sidney, quando desencarnarmos, continuaremos sentindo necessidades corporais como sede, fome, dor? André Luiz, durante quase 8 anos, teve essas necessidades, viu, Alá? E eu tenho a impressão de que quando o espírito está muito ligado ainda, muito preso à matéria,
ele continua ainda com sede ou com necessidades fisiológicas. Agora, isso depende muito do grau evolutivo do espírito. André ficou quase 8 anos no umbral. E eu tenho casos aí de espíritos que, vamos pegar ali o livro E a Vida Continua, de André Luiz, aquela senhora que estava internada numa casa de repouso. Eu estive pesquisando, se não me engano, essa casa de repouso ficava em Poços de Caldas. Então, essa senhora que vai para a espiritualidade, ela acorda já no hospital, lá na espiritualidade. Ela nem passa pelo umbral. E lá nessa comunidade, nesse hospital, ela toma refresco, ela tem alimentação, e ela desconfia que desencarnou, não tem certeza. Então, é uma rotina que ainda se estende por um certo tempo, de maneira que o espírito vá se acostumando com a nova situação em que ele se encontra. Então, respondendo positivamente, viu, Alad? As pessoas, muitos passam por essas necessidades, mas depende do grau evolutivo. Outros já vão direitinho lá para um hospital. No livro Violetas na Janela, a personagem também acorda no hospital, já direto, não passa por umbral nenhum, ela toma um caldinho, caminha lá no hospital, depois que ela fica sabendo que desencarnou. Do último momento do livro, né, para que a gente possa também ter este encontro, né, essa informação para quem participa ativamente conosco aí, recebendo esse prêmio especial, que é uma leitura espírita, um livro espírita, né, Theo Oliveira. Verdade, Reginaldo. Estamos aqui para trazer a última pessoa que vai levar um livro na tarde de hoje. É a Francisca Furtado Lira Rocha. Ela é a 4ª ganhadora do programa de hoje. Ela é de Nova Russas, no Ceará. E ela vai levar para casa aqui o livro... deixa eu ver, é esse daqui mesmo, que é o livro... É que fica pequeno aqui, rapaz. Eu não estou conseguindo... Olha aqui, esse aqui, ó. É esse mesmo. Estações. Estações. O livro Estações, não vou conseguir ver o nome, hein? Adeilson Salles. Estações, do Adeilson Salles, vai para o estado do Ceará, Nova Russas, Francisca Furtado Lira Rocha. Já mandei uma mensagem para ela aqui no Facebook, para que ela possa entrar em contato com você, Sidney Fernandes, através do e-mail 1948@uol.com.br ou uma mensagem para 14998101948 com dados postais para receber o livro em casa sem nenhum custo, Sidney. Ô, Theo, volta a falar aí daquele livro. Nós não identificamos o livro porque a hora que a pessoa completar os 10 seguidores para o nosso canal no YouTube, eu vou negociar com ela, ver qual livro que ela quer. Eu tenho muitos livros aqui, mas destaque aí como que a pessoa pode ganhar. Aliás, mais de uma pessoa pode até ganhar, viu? É verdade, Sidney. Se você conseguir 10 ou mais inscritos para o canal do Sidney no YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita, você vai, claro, convidar as pessoas, você anote os nomes, passe para nós vamos fazer a conferência lá no canal, e em estando tudo certinho, você ganha um livro do Sidney. E não só uma pessoa, quem conseguir esse número e mandar para a gente os dados, a gente faz a conferência e depois no contato, através do e-mail ou da mensagem com o Sidney, você escolhe um livro dentre os disponíveis que ele tem para essa finalidade e você vai escolher um livro e vai fazer a leitura e vai ganhar um livro. E nós conseguimos ampliar o número de seguidores, aproximando-nos e depois, com certeza, passando de 1.000 inscritos, conseguindo novas ferramentas no YouTube para que o Sidney possa fazer uma melhor divulgação da doutrina espírita através do seu canal no YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. Theo, o Sérgio está nos lembrando aqui que muitas pessoas perguntam dos meus livros, basta entrar no meu site, né? sidneyfernandes.com.br, que ali estão todas as 13 obras de minha autoria, com preços iguais ao da editora, ou então escrever diretamente para mim, que eu forneço os livros para quem tiver interesse. Então, só lembrando, Theo, que na semana passada
Foram 2 pessoas que ganharam livros. Foram 2 que cada uma conseguiu 10 seguidores para o meu canal no YouTube. Uma foi de Bauru, e foi um desafio que fizemos para ela. E uma outra foi que eu tinha trocado o nome dela na dedicatória, não sei se você está lembrado, Theo. Estou lembrado, sim. E aí ela aceitou o desafio e conseguiu 10 pessoas. Aí eu mandei o livro para ela, aí com a dedicatória certa, viu, Theo? Beleza, então. É bem verdade que eu acho que eu fui induzido ao erro naquela oportunidade, né? Né? Mas na mensagem lá tá o nome certo dela, viu? Não sei como você foi induzido esse erro aí, não. Reginaldo, você está vendo que de vez em quando nós nos bicamos aí também, né? Mas faz parte, né? Faz parte. De um bom relacionamento, né? É isso, exatamente, né? Todo casal, ele tem as suas diferenças, né? Muito bem, estamos chegando aí ao final, contemplamos aí as pessoas que estavam nos acompanhando agora com as suas respostas, com os seus prêmios respectivos aí, os livros, e Sidney Fernandes, sexta-feira tem mais, né, Sidney? Muito bem, muito obrigado, Reginaldo, fico muito feliz quando você participa do programa. O Theo fica mais feliz ainda, porque não sobra tudo para ele, mas realmente com a sua presença nós temos uma liberdade maior de trabalho, né? Agora você está um pouco livre aí das suas obrigações políticas, né? E exatamente. Eu fico aguentando a sua voz aqui na minha televisão também, viu, Reginaldo? Para matar a saudade. Isso mesmo. Mas tá bom. Então, eu quero agradecer a você, Reginaldo, por ter completado a sua tarefa, estar de volta conosco aí. Theo, muito obrigado. O Sérgio na retaguarda aí, dando as suas broncas e as suas lembranças. E lá embaixo o Jonatas está trabalhando aí depois de... Aliás, ele não pegou Covid não, né, Reginaldo? Ele só teve uma suspeita. Ele pensou que foi convidado, mas não foi. Não foi, não. Então tá certo. Mas já está de volta, trabalhando com tudo certinho aí, né? Então, minha gente, muito obrigado a todos pelo carinho, pelas perguntas. Aqueles que ganharam os livros hoje, a Divanira, lá de Pernambuco, a Francisca Furtado, lá do Ceará, a Jocimeire, daqui de Bauru, a Clarice Ferraz, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, todas vocês, todas mulheres, né? Isso mesmo. Todas vocês, comuniquem-se comigo ou pelo meu e-mail 1948@uol.com.br ou então pelo WhatsApp 14 998101948 e eu terei todo o prazer de, na segunda-feira, postar o livro para vocês sem qualquer despesa. É um presente das nossas emissoras, rádio e TV SEAC, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito obrigado a todos. E no domingo vamos cumprir o nosso dever cívico, vamos fazer a nossa melhor escolha, sempre ter em conta não as vantagens pessoais, mas o que de melhor podemos fazer para o nosso município e que, dessa forma, estaremos também cumprindo a nossa obrigação espiritual como bons cidadãos. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima sexta-feira com mais um programa Pinga Fogo na sua TV SEAC. Até lá. Sidney Fernandes indo e Theo Oliveira, obrigado pela sua participação sempre ativa conosco também, aí nos auxiliando sempre. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Sidney, Sérgio, Jonatas e você que esteve aí do outro lado acompanhando a gente, fazendo suas perguntas e interagindo entre vocês aí no bate-papo, seja do Facebook, seja do YouTube, e você também que nos acompanhou pela Rádio SEAC em www.radioseac.com.br e também pela TV SEAC. Até a semana que vem com mais um Pinga Fogo, se Deus quiser, Reginaldo. Sérgio, Jonatas, um abraço a todos, nós vamos ficando por aqui. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não
condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.